Quero cumprimentar aos senhores vereadores, a senhora vereadora, aos que nos acompanham no plenário dessa casa, os ouvintes da Rádio Líder, os internautas, e declarar em nome de Deus aberta a presente sessão, pedindo para que de pé nós possamos ouvir um trecho bíblico. Salmo 15. Condições para celebrar a fé. Senhor, quem pode hospedar-se em tua tenda e habitar em teu monte santo? Quem age na integridade e pratica justiça, quem fala sinceramente o que pensa e não usa a língua para caluniar, quem não prejudica seu próximo e não difama seu vizinho, quem despreza o injusto e honra os que temem o Senhor, quem sustenta o que jurou, mesmo com prejuízo seu, quem não empresta dinheiro com juros, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age desse modo jamais será abalado. Amém. Passo agora a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 39ª Sessão Ordinária da 10ª Sessão Legislativa de 2014, da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Vianópolis. Aos 11 dias do mês de novembro de 2014, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Vianópolis, precisamente às 19 horas, no Salão Nobre da mesma, sob a presidência do vereador Cleidson Augusto Gonçalves Mascarenhas e com as presenças dos edis Sebastião de Oliveira Júnior, vice-presidente, Maria Badia de Castro Souza, primeira secretária, Célia Aparecido de Souza, segundo secretário, Edson Soares de Carvalho, Geraldo Júnior da Silva, Kleber Pereira de Oliveira, Rildo Batista de Souza e Samuel dos Reis Cotrim. A hora regimental, constatando o quórum, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão, solicitando a leitura de um trecho bíblico. Também solicitou a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada e em seguida assinada. Dando início à pauta da presente sessão, o senhor presidente levou ao conhecimento dos demais pares que foi emitido parecer pela assessoria jurídica atestando a legalidade e a constitucionalidade do projeto de lei número 35, que dispõe sobre a redefinição do perímetro urbano da cidade de Vianópolis e da outras providências, matéria esta de caráter de urgência urgentíssima. A seguir, a Comissão de Justiça e Redação, que estudava o projeto de lei para emissão de parecer, a devolveu à mesa com parecer favorável, o qual posto em votação ficou aprovado. E posto o projeto de lei número 35 em primeira discussão, ficou aprovado em primeira votação. Foi lido o ofício número 341, encaminhado a esta casa pelo senhor prefeito municipal, solicitando a retirada do projeto de lei número 36, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para rever valores de IPTUs do exercício de 2013 e da outras providências, para alterações técnicas. O senhor presidente solicitou à secretária que viabilizasse a devolução do projeto de lei anteriormente citado à Prefeitura Municipal para as devidas alterações. Dando continuidade à pauta da presente sessão, foi apresentado o projeto de decreto legislativo número 156, que concede título de cidadão ao senhor Dr. Maurício Alexandre Gebrim, promotor de justiça e da outras providências. Após a apresentação da referida matéria, a mesma ficou distribuída à Comissão de Justiça e Redação para estudo e emissão de parecer no prazo regimental. O senhor presidente passou a presidência ao seu substituto legal, vereador Sebastião de Oliveira Júnior, para apresentação de matéria de sua autoria. Foi apresentado o projeto de decreto legislativo número 157, que concede título de cidadão vianopolino ao senador Ciro Miranda Gifford Júnior e da outras providências. Após a apresentação da referida matéria, a mesma ficou distribuída à Comissão de Justiça e Redação para estudo e emissão de parecer no prazo regimental. O senhor presidente Cleidson Augusto Gonçalves Mascarenhas reassumiu os trabalhos da presente sessão. Foram postos em terceira discussão, ficando aprovados em terceira votação, com as emendas transcritas na íntegra na ata da sessão ordinária realizada dia 30 de outubro do corrente ano, os projetos de leis números 25, que altera o plano plurianual para o quadriênio 2014 a 2017 da outras providências,
26, que dispõe sobre o projeto de lei orçamentária anual LOA do município de Vianópolis para o exercício 2015 e da outras providências, e 27, que altera a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2015 e da outras providências. Quanto ao projeto de lei número 34, que dispõe sobre a emenda modificativa ao parágrafo 2º do artigo 95 da Lei Municipal número 1023 de 2013 e da outras providências, o mesmo permaneceu em estudo pela Comissão de Justiça e Redação para emissão de parecer. Dando início à lista de oradores, fizeram uso da palavra, um por vez, os vereadores Edson Soares de Carvalho, Samuel dos Reis Cotrim e Geraldo Júnior da Silva, estando seus pronunciamentos gravados na íntegra no áudio da presente sessão. O senhor presidente, antes de encerrar a presente sessão, explanou sobre os problemas existentes no loteamento Blase, questão esta citada anteriormente pelos vereadores Edson Soares de Carvalho e Samuel dos Reis Cotrim. Também convidou a todos, em nome do senhor Carlos de Souza Lobo, secretário de Educação, e do instrutor senhor Marcos Elias de Castro, para participarem do 2º Festival de Capoeira de Vianópolis, a realizar-se no dia 13 de novembro do corrente ano. O pronunciamento feito pelo senhor presidente está gravado na íntegra no áudio da presente sessão. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, da qual originou-se a presente ata que, depois de lida e achada conforme será assinada, agradecendo a todos que participaram desta sessão e também aos ouvintes da Rádio Líder e aos internautas que acompanham as transmissões das sessões aqui realizadas. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, aos 11 dias do mês de novembro de 2014. Coloco a ata em discussão. Coloco em votação. Os que forem favoráveis pela aprovação, permaneçam como estão. Aprovada a ata da sessão anterior. Passamos agora à ordem do dia, sessão ordinária do dia 18/11/2014. Matérias em caráter de urgência. Projeto de lei número 035 de 2014 dispõe sobre a redefinição do perímetro urbano da cidade de Vianópolis e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Coloco o projeto de lei número 035 em segunda discussão. Não havendo discussão, coloco o mesmo em segunda votação. Vereador Edson Soares. Aprovado. Vereador Kleber Pereira. Aprovado. Vereador Samuel Coutinho. Aprovado. Vereador Rildo Batista. Aprovado. Vereador Geraldo Júnior. Aprovado. Vereador Sebastião de Oliveira. Aprovado. Vereadora Maria Badia. Aprovado. Aprovado em segunda votação. Matéria de tramitação normal. Projeto de decreto legislativo número 156 de 2014. Concede título de cidadão vianopolino ao senhor Dr. Maurício Alexandre Gebrim, promotor de justiça e dá outras providências. Autor, vereador Samuel dos Reis Cotrim. Pergunto à Comissão de Justiça e Redação se emitiu o seu parecer. Senhor presidente, eu quero aqui, primeiramente, pedir vista do projeto. Pois não, eu peço que seja feita a leitura do pedido de vista do projeto. Pedido de vista. Senhor presidente, os vereadores que o presente subscreve nos termos regimentais vêm através deste, de acordo com o artigo 199 do regimento interno desta casa, pedir vistas ao projeto de decreto legislativo número 156/2014, que concede título de cidadão vianopolino ao senhor Dr. Maurício Alexandre Gebrim e dá outras providências, para melhor análise da matéria posta. Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, em 18 dias do mês de novembro de 2014. Geraldo Júnior da Silva, vereador, e Kleber Pereira de Oliveira, vereador. Muito obrigado. Coloco o pedido de vista dos vereadores Kleber Pereira e Geraldo Júnior em discussão. Coloco em votação. Vereador Edson Soares. Desfavorável. Vereador Kleber Pereira. Favorável. Vereador Samuel Cotrim. Favorável. Vereador Rildo Batista. Desfavorável. Vereador Geraldo Júnior. Favorável. Vereador Sebastião de Oliveira. Desfavorável. Vereadora Maria Badia. Desfavorável. Portanto, pedido de vista negado por 4 votos a 3. Como pedido de vista foi negado, o projeto entra em votação. Pergunta à Comissão de Justiça e Redação se emitiu o seu parecer. A Comissão de Justiça e Redação deu seu parecer
Favorável. Eu quero aqui passar a palavra para o relator da comissão. Eu gostaria, e como não foi aprovado, só de salientar que seria muito importante a presença do vereador Célio, que por algum motivo, acredito eu, muito justo, até mesmo porque é um dos vereadores que praticamente nunca faltou em uma sessão, não veio hoje. Enfim, tentamos em contato com ele, mas não foi possível. Tenho certeza e fé em Deus que foi por conta de um motivo muito justo da sua não vinda. Esse é um dos motivos do pedido de vista. Então, essa é a posição da comissão. Esse era o motivo que, infelizmente, os novos colegas entenderam que não seria justo. Coloco o parecer em discussão, coloco em votação o parecer jurídico. Os que forem favoráveis pela aprovação do parecer jurídico do projeto de decreto legislativo, permaneçam como estão. A seguir, coloco o projeto de decreto legislativo número 156 de 2014, coloco o projeto em discussão. Senhor presidente, com a palavra. Com a palavra, vereador Samuel Cotrim. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor me concedesse em fazer a defesa desse título de cidadão vianopolino na tribuna do povo. Gostaria muito de fazer esse pedido lá. Fica à vontade. Boa noite, senhoras e senhores, amigos e amigas que vieram e fazem presença nessa noite de hoje. Muito obrigado por atenderem o convite e essa casa mais uma vez está cheia. Este é um momento muito importante para mim e para a comunidade de bem dessa cidade, pois tenho a grata satisfação de propor esse título de cidadão vianopolino para essa pessoa que considero ter sido o melhor promotor de justiça que passou nessa cidade, o senhor Dr. Maurício Alexandre Gebrim. Um cidadão que de fato deixou um grande legado, o legado este que marcou história nesse município, antes e depois de sua passagem. Dr. Maurício Alexandre Gebrim, pessoa de gênero muito forte, mas um apaixonado pela profissão, que, como já citei em sua biografia, o sonho dele, como de qualquer criança que queira ser um jogador de futebol, o dele era ser um promotor de justiça. E por ser essa pessoa apaixonada pela profissão, buscou ser um dos melhores. Profissão essa que tem especificamente como obrigação os cumprimentos das leis ao cumprimento das leis. Doa a quem doer. Lembro sempre que essas leis são feitas hoje por mim, vereador Geraldo, vereador Kleber, pelos nossos deputados estaduais, pelos nossos deputados federais, pelos nossos senadores. E que essas leis são feitas especificamente para o cumprimento em detrimento às pessoas de bem da nossa sociedade. Mas, amigos, um título de cidadão honorífico significa prestigiar e reconhecer o trabalho de pessoas que tenham se dedicado a atuar de forma exemplar, tanto eticamente quanto moralmente, e por prestar relevantes serviços ao município, ajudando no desenvolvimento e na promoção do bem comum dessa sociedade, sendo que a pessoa agraciada passa a ser um irmão, um conterrâneo, uma pessoa da terra natal, mesmo que o homenageado não tenha nascido ou não esteja residindo no município. E por ações empreendidas pelo Dr. Maurício, que quero aqui citar algumas que ele deixou como boas ações. Começarei por ser um defensor do Estatuto da Criança e Adolescente, sempre tendo em sua mente, e aqui hoje nós temos uma que foi prova disso, né, a nossa atleta Vanessa Lohane, e que era um dos incentivadores, não somente dela, mas de várias crianças e adolescentes em nossa cidade. Também implantou a diretoria do Asilo São Vicente de Paula, Lar dos Idosos, buscando dar uma maior transparência com as causas dos idosos internos. Implantou e implementou o Conselho Tutelar, que até então não existia e não tinha condições de fazer a defesa desses jovens, dessas crianças. Implantou o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, conselho esse que hoje já é e já foi um dos mais atuantes nessa cidade, por ter sido alguns aqui também fazendo parte, como, né, a ex-diretora Noeli, que estava aqui presente, está aqui presente, né, e que sabe muito bem disso.
né, buscou incansavelmente. Defendeu o meio ambiente, regularizando as dragas no rio Piracanjuba e as reservas legais das fazendas do município. Hoje choramos um rio que está cada vez mais se perdendo, até então não se dizer morrendo. Fico muito triste, mas ele foi um defensor inquestionável em defesa do nosso rio Piracanjuba e do meio ambiente de maneira geral. Um grande defensor do direito das crianças, principalmente na questão de pensão alimentícia. Algo que até então não se tinha, né, a responsabilidade por parte dos pais, e o poder público também não tinha essa responsabilidade, e ele atuou de maneira significativa, atuou de maneira propositiva em relação aos mais fracos, aos mais necessitados. Criador do programa da Rádio Líder FM, informando a população dos seus direitos e também dos seus deveres. E aqui está também o radialista Nerim, que é testemunha, né, de tudo isso que nós passamos, e os programas dele, talvez, eu brinco que era o mais ouvido na Rádio Líder FM. Organizador do Festival de Inverno. Dr. Maurício, uma pessoa extremamente preocupada com a cultura de nossa cidade. Um viajante nato e conhecedor de vários estilos culturais no Brasil e no mundo. Também sentiu e fez algo por Vianópolis, criando e desenvolvendo este Festival de Inverno. Evento que foi um sucesso, trazendo atrações e opções de lazer que até então antes jamais tinha sido recebido por essa cidade. E rogo a Deus todos os dias para que este evento possa voltar e nos abrilhantar com as mais diversas atrações. Também um incentivador do Parque Municipal Santa Rita, parque que até então, antes de sua chegada, era um grande lixão, e com sua determinação e força de vontade, transformou esse lugar em um verdadeiro parque, preservando as nascentes dos principais rios de nossa cidade, o Rio Santa Rita, e que hoje é frequentado, e por que não dizer, também um cartão postal de nossa cidade. Temos orgulho de dizer que temos um parque no centro da cidade. E digo, e deixo aqui o maior legado que Dr. Maurício deixou para a nossa cidade. O incentivador, organizador da Semana da Infância e Juventude. Algo até hoje, aqui alguns diretores, ex-diretores, professores, algo até então, um projeto magnífico, que resgatou realmente o direito das crianças ao estudo, ao direito das crianças a terem condições e perspectivas de vida, e trazendo o estudo, e trazendo assuntos até então não discutidos, assuntos até então não levados em consideração. Essa semana maravilhosa, estou aqui e desde já agradeço a secretária de Ciência Social, Nadiane Batista, em nome do governo municipal, que não deixou morrer essa semente. Este ano estamos no sétimo evento, e que nos orgulha muito em saber que este evento já está em já está em Goianápolis, já está em outras diversas cidades do nosso estado, e começou aqui. Esse evento que buscou desenvolver políticas públicas em detrimento de nossas crianças e adolescentes, para que pudessem ficar de fora do contrato com as drogas, com o álcool e com as coisas erradas dessa sociedade. Obrigado, Dr. Maurício. Amigos e amigas, aqui citei somente 10 de muitas ações que foram desenvolvidas por este grande homem em sua passagem em nossa cidade, e que por todas as ações julgo e quero o apoio dos senhores, nobres colegas vereadores, pela aprovação deste título. Senhoras e senhores, eu também não poderia fazer esse discurso sem não falar de minha proximidade por este homem, onde digo e não tenho vergonha em dizer que fui, sou e serei eternamente amigo de Dr. Maurício Alexandre Gebrim, tendo a grata satisfação de ter convivido e vivenciado suas ações por mais de 8 anos, onde vi, nobres colegas vereadores, muitas coisas que ele passou nessa cidade. Tenho orgulho de ser seu amigo, sim, porque se estou sentado nessa cadeira, primeiro é pela graça do nosso bom Deus, segundo, pelos nossos eleitores, pela população vianopolina,
mas devo muito a 3 pessoas. Primeiramente a meu pai, que está aqui hoje, meu herói, que me ensinou várias coisas boas. Segundo, ao prefeito Siquinã, que foi um motivador para que eu pudesse ingressar no meio público, por entender que as coisas podem e têm que melhorar em uma sociedade, em uma cidade. E segundo, por ele, Dr. Maurício Alexandre Gebrim, onde dizia que enquanto as pessoas de bem, que são consideradas de bem, não entrarem no meio público, nós teremos o que está acontecendo de várias formas hoje no nosso Congresso Nacional. E eu tendo e me considerando e tentando ser uma pessoa de bem, nem me considerando, mas tentando ser uma pessoa de bem, achei que o momento era oportuno. Que junto com meu pai, me ensinou a ser uma pessoa de bem, justo, honesto, um respeitador pelas leis, e sempre querer as coisas corretas. Me ensinou o que é realmente ser um homem de bem. Sou muito grato ao senhor Dr. Maurício Alexandre Gebrim. Independente da votação dos meus colegas edis, o senhor tem e sempre terá o meu reconhecimento e o meu respeito. Gostaria, colegas vereadores, senhoras e senhores, pudessem ter uma análise e, consequentemente, uma votação, analisando o título na sua essência, buscando sempre o coletivo pelas ações e nunca o individualismo. Que como você, Hugo Borges, nosso secretário de Agricultura, que tão foi merecedor também de um título de cidadão vianopolino, possamos também agraciar Dr. Maurício Alexandre Gebrim com esse título. E finalizo utilizando uma frase que Dr. Maurício Alexandre Gebrim sempre utilizou em suas falas: dias melhores virão. E digo, doutor, graças ao Senhor, não tenho dúvidas que Vianópolis já esteja vivendo dias melhores. Muito obrigado aos amigos e amigas, senhoras e senhores que fizeram aqui presença hoje. Eu agradeço e muito o apoio de vocês. Peço aos nobres colegas que analisem com carinho e que possam ter de fato uma votação justa. Senhor presidente, muito obrigado. Devolvo a palavra ao senhor. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rildo Batista. Bom, deu para entender aqui que realmente o vereador Samuel é muito amigo do torcedor e vai continuar sendo por muitos anos. Mas eu também tenho que mostrar também, como pessoa de bem e pessoas que também defendem as pessoas trabalhadoras dessa cidade, eu não vou deixar de relatar por ser um projeto um pouco polêmico, né? E a gente tem que relatar o que está acontecendo aqui. Vou fazer também contar uma história que, infelizmente, eu não queria relembrar disso, mas vou ter que relatar. Há um pouco mais de 4 anos atrás, eu assumi o Sindicato de Servidores Municipais, cujo momento era horrível. Servidores com 3 meses de atraso, acho que a maioria aqui são servidores. E pasgo, o pasgo cortado, o servidor saiu daqui, inclusive o irmão foi procurado por mim, irmão do vereador Célio, saiu com a menina por gente para Goiânia, chegou lá e o passo cortado. Já aconteceu com várias pessoas aqui, servidores. E também o problema de consignado em folha. O prefeito recolhia e não repassava. Apropriação em débito, não bonito para roubo, né? Para político, né? Aí defendendo essas pessoas honestas, que eu me sujeitei, candidatei ao sindicato e fui defender, né? Mandei vários ofícios ao Ministério Público, nunca tive uma resposta de nenhum, denunciando esses atrasos. Por não ter resposta, resolvi impetrar com um mandato de segurança. Vai resolver, porque a atuação do atual representante do Ministério Público em Vianópolis era excepcional. Então eu falei, vou fazer porque ele vai resolver o nosso problema. Vai defender o direito constitucional do brasileiro a receber em dia, de alimentar a sua família. E naquele momento eu estava representando 500 famílias. Aí fiz, com certeza, acreditando piamente que a justiça resolveu o problema nosso. Acho que todos os servidores aqui presentes lembram o que aconteceu. O doutor Mário Gebrim foi contra o mandato de segurança, com a alegação de que não tinha provas suficientes que o atraso de salário... Até os paralelepípedos dessa cidade sabiam que o salário estava atrasado. Aí eu não acredito, por esse motivo, representando todos os sindicalizados dessa cidade, as famílias que naquele momento estavam passando dificuldade, eu me posiciono contra esse título, porque eu represento
essas pessoas que é contrário a isso. Então eu não vou contra aquilo que eu acredito nas comissões. Também sou uma pessoa de bem e naquele momento estava respondendo e representando as pessoas de bem nessa cidade. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, com a palavra novamente. Com a palavra, vereador Samuel. Quero deixar aqui bem claro que as ações, realmente, como colocou o vereador Hilton, de fato, enfim, eu tenho certeza que algum posicionamento, e aqui quero dizer que foi tomado. Esse posicionamento talvez não foi o que o sindicato gostaria de ter tido, mas que foi tomado, eu garanto que tem. Mas estamos aqui hoje para discutir a essência de um projeto de decreto legislativo, onde trata das coisas positivas que este homem, Dr. Maurício Alexandre Gebrim, deixou em nossa cidade. Coisas positivas. Se nós fôssemos dar título de cidadão vianopolino aos defeitos das pessoas ou alguma falha, jamais teríamos concedido qualquer título de cidadão a essa cidade. Então, é mediante isso, nobres colegas, que eu ainda digo que o princípio coletivo ele tem que ser superior ao princípio individual. Então, por isso eu peço aos senhores, agradeço a cada um de vocês por isso e demais situações, e não colocar questões individuais em questões, mas sim a coletiva. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Gostaria aqui de Sebastião. deixar bem claro que não tem nada contra o do Dr. Maurício, de maneira alguma. Essa é uma opinião minha, respeito a opinião de qualquer um dos colegas, de qualquer um cidadão. Agora também gostaria que todo mundo, os senhores colegas, respeitassem a minha opinião. Essa é a minha opinião. Obrigado, presidente. Ainda em discussão. Senhor presidente, aqui não está sendo discutido nada individual. Não estou falando individual, estou falando em relação ao que é o sindicato, que eu represento 500 famílias. Eu não estou individualizando nada aqui. Senhor presidente, com a palavra. Com a palavra, Eu vereador. gostaria, senhor vereador, que depois esses documentos fossem tragos e colocados de fato, onde não houve essas respostas. Mas eu quero colocar que esse, no meu ponto de vista, não vem ao mérito da questão neste momento, onde nós estamos discutindo algo no sentido das boas ações, das ações que foram feitas. E aqui, em momento algum, realmente foram deixadas de ser feitas, como citei, muito bem citado aqui. Então, mais uma vez, respeitando, né, a cada um os votos das pessoas aqui, né, e peço humildemente o voto por esse título, para que não cometamos injustiças que o passado, até um pouco recente, trouxe a nós, que já de eu ver e cometer injustiça. Então, somente isso que eu peço. Obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão. Bom, encerrada a discussão, coloco o projeto projeto de decreto legislativo número 156 de 2014 em primeira votação. Vereador Edson Soares, Desfavorável. vereador Kleber Pereira, Favorável. vereador Samuel Cotrim, Favorável. vereador Rildo Batista, Desfavorável. vereador Geraldo Júnior, Favorável. vereador Sebastião de Oliveira, Desfavorável. vereadora Maria Badia. Desfavorável. Bem, por 4 votos a 3, fica rejeitado o projeto de decreto legislativo número 156. Passo agora a presidência ao vereador Sebastião de Oliveira Júnior para apresentação de matéria de minha autoria. Com a palavra o vereador e com a presidência o vereador Sebastião de Oliveira. Cumprimentar a todos os colegas, agradecer a Deus por estar aqui, agradecer a cada um de vocês que compareceu nessa casa aqui hoje, dando continuidade na sessão. Projeto de decreto 157/2014 concede título de cidadão vianopolino ao senador Ciso Miranda e dá outras providências. Autor, vereador Cleide Augusto Mascarenhas. Pergunto às comissões de Justiça e Redação se já emitiram seus pareceres. A Comissão de Justiça e Redação, junto à assessoria jurídica desta casa, deu seu parecer favorável. Coloco o parecer em discussão. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Vereador, aqueles que for favorável, permaneça com a comissão. Então, a seguir, coloco o projeto de decreto legislativo em primeira discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador. essa questão do
projeto de decreto legislativo de título cidadão tem se mostrado um pouco polêmico em algumas questões. Apresentei esse projeto de concede título cidadão ao senador Ciro Miranda por conta de questão política, por conta que ele teve o desprendimento de contemplar Vianópolis com 2 emendas durante o seu mandato e na intenção de buscar a proximidade dele com o município, uma vez que é bastante cogitado para assumir uma importante secretaria do governo do estado de Goiás. Portanto, foi essa a minha intenção em demonstração de agradecimento pelas emendas que ofereceu ao município, mesmo sendo ele suplente senador, não estando aí concorrendo a nenhum cargo eletivo, mas teve um desprendimento, nos recebeu e contemplou Vianópolis com 2 emendas parlamentares. Está nesse momento, no final de ano, provavelmente empenhando mais uma emenda em favor do município. E eu quero ler aqui rapidamente a biografia do senador Ciro Miranda. Ciro Miranda Gifford Júnior nasceu no dia 4/2 de 1946 em São José do Rio Preto, São Paulo. É filho de Ciro Miranda Gifford e Aneres Gaustélia Gifford. Cursou administração de empresas na Universidade Magazine, São Paulo. Em 1975 mudou para Goiânia, Goiás. É membro do Conselho Nacional dos Distribuidores e conselheiro da Associação Brasileira dos Distribuidores do Setor de Sorvetes, onde exerceu por 2 mandatos a presidência da entidade. É empresário no ramo do comércio e indústria, notabilizou-se como líder classista em Goiás, militou como representante do Estado em entidades de atuação nacional, foi vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Milho e suplente da representação goiana na Confederação Nacional da Indústria. Em Goiás, foi primeiro vice-presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado, entidade da qual mais tarde se tornaria presidente de 1987 a 89. Também foi presidente da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado de Goiás. Participou de missões internacionais como representante dos distribuidores de São Paulo e mais tarde como integrante da comitiva empresarial de Goiás em missões comerciais a países como Espanha, Portugal, França, Índia, China, Japão, Coreia, Canadá, Alemanha, Estados Unidos, Argentina e Chile, viabilizando negócios de comércio bilateral com empresários e governos de diversos países. Como membro fundador e presidente da Associação Pro Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás, teve papel de liderança na formação do Fórum Empresarial, uma das entidades de maior influência e interação com o governo de Goiás. Participou da formulação de importantes conquistas no setor produtivo em Goiás, a formação das cadeias produtivas, a redução de tributos estaduais para quase 90% dos setores empresariais, isenção de IPVA para veículos novos, fortalecimento do núcleo de produção industrial, como DAIA, em Anápolis, de distritos industriais em mais de 20 cidades, polos em Goiás. Foi indicado pelo Fórum Empresarial para disputar as eleições de 2006 como candidato a primeiro suplente senador na chapa de Marconi Perillo. Foi responsável pela articulação da agenda de relações do Senado como setor produtivo e coordenou as equipes de produção legislativa, editorial e política do gabinete do senador goiano em Brasília e em Goiânia. Em 17 de dezembro de 2010, assumiu o mandato de senador pelo PSDB Goiás, onde atualmente é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte e da Subcomissão Temporária do FGTS. É titular das comissões de Assuntos Econômicos, CAI, de Agricultura e Reforma Agrária, de Relações Exteriores e Defesa Nacional e do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. É também vice-presidente da Comissão Temporária de Prevenção e Combate de Incêndios no Brasil. Pois bem, então a minha intenção dessa propositura é em sinal de agradecimento e de maior aproximação dele, que pode ajudar Vianópolis no intuito que nós possamos acelerar o desenvolvimento industrial em Vianópolis. Como nós não temos indústria em Vianópolis,
Eu acredito que o senador Ciro Miranda é uma pessoa que pode muito contribuir para que nós possamos abrir espaço para conversar, dialogar e trazer mais benefícios no setor industrial para a nossa região. Muito obrigado. Continue em discussão. Não havendo discussão, coloco mesmo em primeira votação. Vereador Herdes Soares. Aprovado. Vereador Cléber Pereira. Aprovado. Vereador Samuel Gotrim. Senhor presidente, mesmo não havendo, e aqui está meu pai, é o próprio doutor Maurício, eu aprendi algo que não se paga o mal com o mal. Então, aprovadíssimo o projeto do novo vereador. Vereador Rildo Batista. Aprovado. Vereador Geraldo Júnior. Aprovado. Vereador Cleiton Augusto. Aprovado. Vereadora Maria Badia. Aprovado. Retorna a presidência ao vereador Cleiton para dar continuidade à presente sessão. Obrigado, vereador Sebastião de Oliveira. Só reiterar, vereador Samuel, agradeço pelo voto, mas não concordo que é pagar o mal com o mal. Aqui nós somos uma casa Pois é, não concordo que se o senhor votasse contra, seria pagar o mal com o mal. Era uma opinião do senhor, a qual eu ia respeitar normalmente. Projeto de decreto legislativo número 158 de 2014. Concede título de cidadão Vianopolina à senhora Lúcia Vânia Abraão Costa. Autor, vereador Edson Soares de Carvalho. Solicito que seja feita a leitura da referida matéria. Projeto de decreto legislativo número 158 de 12/11 de 2014. Concede título de cidadão vianopolino e dá outras providências. A Câmara Municipal de Vianópolis, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e conferidas por lei, aprovou e a sua mesa promulga o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Seja agraciado com título de cidadã vianopolina a senhora Lúcia Vânia Abraão Costa. Artigo 2º. Este projeto de decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, aos 12 dias do mês de novembro de 2014. Edson Soares Carvalho, vereador. Após sua apresentação, a matéria fica distribuída à Comissão de Justiça e Redação para emissão de parecer no prazo regimental. Projeto de lei número 034 de 2014 permanece em estudo pelas comissões. Bom, encerrada a ordem do dia, antes de passar a lista de oradores, peço que seja feita a leitura do ofício encaminhado, pedindo para que fosse usada a tribuna do povo. Ofício 001/2014. Vianópolis, 18 de novembro de 2014. Excelentíssimo senhor vereador Cleidson Mascarenhas, presidente da Câmara de Vereadores do município de Vianópolis. Senhor presidente, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência, na forma do regimento interno desta augusta Casa de Leis, a inscrição para uso da palavra acerca do projeto de decreto legislativo para concessão de título de cidadão vianopolino ao promotor de justiça Maurício Alexandre Gebrim. Apresento-lhe protesto de estima e consideração. Peço deferimento. Anteciosamente, Jean Carlos de Oliveira Carvalho. Bom, concedo a palavra ao senhor Jean, pelo tempo de 10 minutos, possa usar a tribuna do povo. Boa noite aos senhores vereadores, cumprimento os edis desta casa na pessoa do vereador Cleidson Mascarenhas. Há alguns anos eu tive a oportunidade, quando até um pouco adolescente, há 2 legislaturas, de vir aqui falar. E aí um vereador me encontrou depois na rua, uma pessoa bastante simples, e disse que eu falava bem. Não acho que eu falo bem, eu tento dizer aquilo que o meu coração diz, né? Aquilo que eu penso, os meus pensamentos, os meus ideais. Eu sempre fui uma pessoa muito idealista e que acredita que o mundo pode ser melhor um pouquinho todo dia. E por isso, quando eu soube disso, eu me propus a vir aqui para poder falar algumas coisas para os senhores, que eu achava que, como não sou vianopolino também, sou orizoniense, e vivo aqui há muitos anos já, minha família toda mora aqui, e já há muito tempo eu acompanho o trabalho dessa pessoa que os senhores se referiram aqui hoje.
E sei que o motivo de a Casa Legislativa do município de Vianópolis estar cheia hoje era a aprovação, a votação, né? Até porque a aprovação são os senhores. Os senhores são delegatários primeiros do poder constituinte originário. Os senhores são representantes daquilo que o povo escolheu para sentar nessas cadeiras e dizer o que eu e que nós pensamos. Os senhores são os representantes legítimos e que vão dizer, em nome do Estado, o que pode e o que não pode aqui dentro desse município, de acordo com as competências que a Carta Constitucional outorgou para os senhores. E, diante disso tudo, eu quero dizer para os senhores que muitos, e eu acredito que praticamente todos me conhecem, sabem do apreço e do respeito que eu tenho por essa pessoa que os senhores hoje apreciaram a concessão ou não desse título. Foi uma pessoa que me ensinou praticamente quase tudo que hoje eu tenho conhecimento no meio jurídico, né? Eu fui aprovado, antes de me formar na faculdade de Direito, eu fui aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, num exame em que houve uma aprovação de 8% dos candidatos. Graças a Deus, e é esse promotor de justiça que acreditou que Vianópolis podia ser melhor. Entendeu? Essa pessoa que entregou, eu vou dizer para os senhores, a liberdade. Eu convivi com ele durante 2 anos, porque eu tive a oportunidade de ser estagiário na Promotoria de Justiça de Vianópolis. E eu vi, de tudo que os senhores podem imaginar, eu vi, passando. Ele ficou aqui do ano de 97, né, até o último ano. Então foram muitas coisas. Eu participei de 2 anos desses acontecimentos. Sei que tem a doutora Adriana, que é a advogada que está aqui, que também foi estagiária dentro do Ministério Público. Pode testemunhar isso que eu estou dizendo. Serventuários do Poder Judiciário que estão aqui e tiveram conhecimento disso. Advogados que estão aqui que sabem dessa realidade. Médicos, populares de um modo geral, que sabem disso que eu estou dizendo. Né? Sabem e as coisas que o vereador Samuel disse aqui no começo, os senhores podem ver isso. Os senhores vão saber disso, eu não sei. Me digam se é verdade, se é mentira. Me disseram que há alguns anos atrás, a eras longínquas, antes de Dr. Maurício Gebrim em Vianópolis, que filho de prefeito pegava carro público, lá na década de 90, no começo da década de 90, e dava cavalo de pau na praça. Me contaram isso. Pelo amor de Deus, se é verdade ou se é mentira, algum dos senhores que tiverem conhecimento disso, me contem depois. Era uma cidade onde a lei não era aplicada a contento. E para isso, infelizmente, as pessoas acabam. Eu tenho certeza, o vereador Rildo, que é uma pessoa, que eu vou dizer, é uma pessoa de bem, a gente conhece, sabe do trabalho que ele desenvolve no município de Vianópolis. A gente sabe o trabalho que o senhor desenvolveu e a luta do senhor pelos servidores públicos do município de Vianópolis. A minha mãe é servidora do município de Vianópolis. Eu sei a realidade que Vianópolis passou durante um período. E tão quanto o senhor é defensor dessa população, esse homem que foi colocado aqui hoje também foi. E talvez, eu quero pedir licença e excusa para o senhor, mais tempo até do que o senhor, né? E que lutou também para que isso acontecesse. E vou dizer mais uma coisa para o senhor. Talvez, nem eu tenha condições de dizer isso, mas eu peço encarecidamente, principalmente com relação ao que o senhor disse, com relação àquele mandato de segurança, eu não vou dizer disso porque não quero falar disso e não acho que seria elegante da minha parte discorrer sobre o processo aqui, não vi. Eu peço para que o senhor consulte o processo depois e que o senhor olhe depois com muito carinho, para que o senhor reflita novamente sobre essa questão. Com o maior respeito do mundo que eu tenho pelos senhores aqui, os senhores são representantes do povo. Os senhores são os nossos representantes e merecem respeito pelas opiniões que os senhores têm. Até porque, se na próxima eleição os senhores não forem aprovados, os senhores, se forem candidatos, podem não ser reeleitos, porque o povo é quem vai valorar o que os senhores fazem e o que os senhores deixam de fazer aqui dentro, nos representando. Se os senhores são dignos de serem nossos representantes novamente ou não. Então, eu peço para que os senhores se curvem diante dessas reflexões que precisam ser feitas, para que a gente não cometa injustiças. Para que a gente não venha aqui depois se arrepender daquilo que a gente fez, porque hoje Vianópolis perdeu a oportunidade de fazer justiça com um homem que dedicou durante 13 anos da sua vida a luta por fazer uma Vianópolis melhor um pouco. Errou, eu tenho certeza que errou, mas eu pergunto para o senhor, já cometeu excessos comigo, que trabalhei com ele, já vi cortar na carne, lá no trabalho, já vi cortar na carne de gente que trabalhava com ele, que cometeu ilegalidades aí, e que sofreu na carne.
E eu vou dizer para o senhor, tem amizade, como o vereador Samuel disse que tem uma amizade dioturna de falar com ele. Mas eu não tenho coragem, vereadores, não tenho coragem de chegar, mesmo desfrutando da amizade dele, de chegar e falar uma coisa errada que eu fiz. Sabe por quê? Porque se eu fizer alguma coisa errada e contar para ele, ele vai me denunciar, ele, meu amigo. Porque ele é capaz de cortar na carne para fazer isso. Então, eu quero dizer para os senhores que muitas das vezes eu acho que ele errou sim, não vou discordar dos senhores, mas eu vou dizer para os senhores, alguns dos senhores aqui são pais, eu não sou pai. Alguns dos senhores aqui eu sei que são. Mas já viu, eu já fui muito castigado, eu era muito respondão, a minha mãe era muito rigorosa comigo. E ela às vezes me batia. E até excedia. E aí às vezes excedia agressivamente, porque eu apanhava. E aí eu vou dizer para os senhores, quem foi o pai, quem foi a mãe aqui, que nunca bateu no seu filho e às vezes não excedeu com as palavras? Um dia, para concluir, porque eu não sei, eu não estou marcando o meu tempo, e para eu concluir e não tomar o tempo dos senhores O senhor mais. tem 5 minutos. Muito obrigado, vereador. Só para já ir concluindo, um dia, pouco tempo antes do doutor Maurício ir embora daqui, eu não sei, porque depois vão contar para ele que eu contei isso daqui. Estou com medo de levar bronca dele por causa de contar isso daqui. Sempre os senhores conhecem a postura de doutor Maurício Gebrim como um homem austero, rigorosíssimo, né, e muito rígido, como sempre foi. Isso aí a cidade de Vianópolis inteira sabe disso. Mas vou contar mais uma, porque o vereador Samuel ele contou de coisas recentes que aconteceram. Tem uma coisa muito interessante, que não era, porque tudo praticamente que o vereador Samuel contou, eu não vejo, lá no artigo 127, 128, 129 da Constituição, onde fala das atribuições lá do Ministério Público, a Constituição fala, uma atribuição do Ministério Público em todas essas 10 atividades. O que eu quero dizer com isso, senhores vereadores? É que nenhuma dessas atividades era obrigação dele de fazer, como promotor de justiça. Nenhuma. Semana da Infância e Juventude não é atribuição de promotor de justiça, certo? Criação de parque municipal não é obrigação de promotor de justiça. Então, o que eu quero falar com isso? Porque ele extrapolou as obrigações, porque ele amava essa cidade. Vocês acham que alguém que constrói uma casa do tamanho que ele construiu pretendia ir embora de Vianópolis? Sabe por que ele foi embora de Vianópolis? Um dia ele chegou para mim e disse assim, aos prantos, e me disse o seguinte, no Jardim Inverno, na casa dele do lado, eu estava saindo, ele me disse assim, Jean, eu vou embora daqui, eu estou cansado de apanhar. Eu estou cansado de apanhar, sabe por quê? Porque eu tento mudar essa cidade todo dia, mas parece que as pessoas daqui não querem mudar. Elas querem viver do mesmo jeito para sempre. E eu já me cansei disso. Aí vocês sabem o que eu disse para ele? Eu disse para ele assim, o Padre Sérgio estava aqui, foi embora, mas tinha que o Padre Sérgio tinha que ter escutado. Porque eu disse para ele assim, doutor Maurício, deixa eu dizer para o senhor, o dia que o senhor escolheu ser promotor de justiça, o senhor sabia que o senhor ia apanhar. Sabe por quê? Porque o serviço do senhor é processar quem às vezes faz alguma coisa de errado, é emitir um parecer desfavorável quando o senhor não concorda. E sabe, isso desagrada as pessoas. Isso não agrada as pessoas. Então, o senhor escolheu apanhar. Se o senhor quisesse ser amado, o senhor tinha que ter sido padre. Sabe por quê? Porque o padre, você faz o pecado, vai lá contra para ele, pede desculpa, se arrepende, ele te dá absolvição. Vai contar para um promotor de justiça que você cometeu um crime para ver o que ele vai fazer com você. Os senhores me entendem? E aí ele disse para mim, Jean, mas eu estou cansado, eu vou apanhar de um chicote diferente. Estou cansado de apanhar com esse chicote. Hoje, nós perdemos a oportunidade de fazer justiça com uma história. Mas eu vou dizer para os senhores, a história, o tempo, cura até que eu já dizia minha avó, vai nos dizer se nós estávamos errados ou estávamos certos. Talvez num futuro próximo, depois dessas inflexões, que eu convido os senhores a fazerem. Os senhores são homens de pensamento, os senhores estão aqui para fazer justiça também. Justiça com as pessoas que acreditaram nos senhores, quando colocaram o voto e depositaram uma confiança nos senhores, e que acreditaram que os senhores pudessem fazer um Vianópolis melhor. Só que eu vou desafiar os senhores aqui hoje, porque eu, enquanto sou serventuário do Poder Judiciário hoje em Vianópolis, eu tento extrapolar as minhas obrigações enquanto serventuário do Judiciário e faço muitas coisas que não são da minha obrigação. E faço com gosto. Sabe por que eu faço com gosto? Porque eu gosto demais de Vianópolis. E eu acho que a gente pode ir ao acordo todo dia com um propósito. De falar assim, hoje eu quero mudar um pouquinho do mundo. Porque um aluno falou para a doutora Marli num evento lá na escola, disse para ela assim, mas a senhora fez isso, mas a senhora é só uma, a senhora não é capaz de mudar o mundo. Aí ela chegou e me contou, decepcionada, eu disse para a doutora, vou dizer para a senhora, eu acho que é muita audácia, qualquer pessoa sozinha querer mudar o mundo, a gente não é capaz de mudar o mundo, mas a gente tem que mudar pelo menos aquele que está em volta da gente, sabe? Aquela pessoa que sofre, que tem dificuldade, que está do meu lado, que eu posso ajudar um pouquinho,
Então, eu acho que é muito importante que a gente tome essa postura, que a gente tenha essa atitude, né? E o ministro Aires Brito, hoje, antes de vir para cá, eu li uma frase que ele disse no Supremo, quando estava julgando uma ação direta de inconstitucionalidade. Ele disse assim, ó, que a silhueta da verdade só se assenta em vestidos transparentes. Bonito, né? Então, o vestido da verdade só se assenta na silhueta, em vestidos transparentes. Então, o tempo vai dizer isso para nós. Eu quero muito agradecer aos senhores, respeito o posicionamento dos senhores. Os senhores são legítimos para decidirem o que é proposto para os senhores. Discordo, peço perdão por discordar, tenho as minhas razões, respeito, espero que os senhores continuem trabalhando pela nossa comunidade, quero ver frutos profícuos desse trabalho dos senhores, e eu, enquanto cidadão orizoniense que mora ao lado, mas que tem o coração em Vianópolis, acredito que os senhores podem fazer um Vianópolis melhor também. Muito obrigado, boa noite para os senhores. Boa noite. Passamos agora a lista de oradores inscritos para fazer uso da palavra. Pela ordem, vereador Edson Soares. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais esse dia de vida, qual Deus me permitiu de estar novamente aqui junto com meus companheiros. Eu quero te pedir, vereador Samuel, desculpa por eu não ter dado o voto que o senhor queria. O senhor nunca pôs nada aqui dentro dessa casa que eu não aprovasse. Hoje foi o primeiro voto que eu dei não. Eu tenho meus motivos, até eu ia dizer no público por quê, mas depois pensei melhor, deixa para lá, entendeu? Te peço ao senhor desculpa, porque eu não pude fazer isso para o senhor. Os motivos a qual... Vou dar só um exemplozinho só. Doutor Maurício foi muito bom, amigo nosso, cortou o cabelo a vida inteira com meu irmão, Evilásio, amigo nosso, de coração. Só porque me doía por muitas pessoas que ele, quer dizer, não vou falar abusava do poder, que ele, inclusive o Sortião está aqui, ele é testemunha, que ele apontava o dedo na cara de um cidadão qualquer, um menos do, quer dizer, não menos que eu, mais humilde do que eu, e aquilo me doía, dele fazer aquilo com as pessoas, porque eu acho que uma pessoa que tem um bom senso, a primeira coisa que eu admiro numa pessoa é a humildade, porque a pessoa que está no poder, a humildade faz ele ficar mais melhor ainda, faz ele ficar mais bonito ainda, e ele não tinha humildade, ele tinha tanta vontade de fazer o que é certo, que um dia eu fui, ele me mandou uma intimação para mim ir lá com 24 horas para mim ir lá no gabinete dele, de uma coisa que eu não tinha nada a ver com isso, quer dizer, chegou, falou para ele e ele já correu, me intimou. Eu acho que ele tinha que primeiro saber o que estava acontecendo, para depois ele ter certeza do que eu estava fazendo. Eu lembro como fosse hoje, eu cheguei lá e falei assim, doutor Maurício, eu quero em primeiro lugar perguntar ao senhor se existe no Código da Lei de uma pessoa pagar pelo que ele não deve. Ele falou assim, não existe não. Eu falei, pois é, doutor, mas então o senhor intimou a pessoa errada aqui, porque esse lote que o senhor está falando aí, que o rapaz quer receber o muro, já tem mais de 2 anos que eu vendi ele. Então, ele abusava do poder. Muitos pequenininhos que tinha ali naquela feira coberta ali, ó, foi proibido pela lei, tudo bem, é lei, tem que respeitar, que às vezes tratava dos seus filhinhos ali, ia lá vender um leite, vender um queijo, foi por grande tempo, ficou proibido, tá certo, é a lei, a gente tem que respeitar, mas eu conhecia aquelas pessoas que reclamavam ali, falavam, ó, é meu ganha-pão, de eu vender meu litrinho de leite lá na feira, de eu vender meu queijinho, entendeu, é meu ganha-pão, e eu vi isso muito. Então, o doutor Maurício, eu respeito muito o trabalho dele, Vianópolis melhorou muito com a atuação dele aqui, mas infelizmente, quando mexe em umas pessoas mais simples do que eu, mais humildes do que eu não consigo perdoar. E eu quero agradecer cada um de vocês, viu, pela presença de vocês aqui. Quero pedir a vocês encarecidamente, continua vindo aqui nessa casa. Essa casa é bonita quando ela está cheia. Eu quero que quando nós tiver aqui alguma audiência pública e tratar de assuntos mais relevantes do que esse, eu quero que vocês venham aqui também nos prestigiar, que para nós é de grande relevância. Vocês me desculpem por eu não ter dado o voto que vocês queriam que fosse ao doutor Maurício, mas que nós estamos aqui para fazer o que é melhor.
quero deixar relatado ao doutor Jean, é Jean mesmo, né? Que vocês vieram muitas pessoas aqui hoje, mas muitas pessoas nos procuraram hoje também para nós votar contra aqui esse projeto. Então, não é só vocês que tem que via a qualidade do Dr. Maurício, mas lá fora ele tinha muita qualidade, mas como ele apontava o dedo na cara de pessoas, eu tenho prova aqui, Sotião, ele tocou o dedo na cara dele. Então, quer dizer, isso são coisas que ficam no coração de cada cidadão veanopolino. Então, muitas pessoas nos abordaram hoje pedindo para nós ser contra esse projeto hoje. Muito obrigado. Pela ordem, passo a palavra ao vereador Geraldo Júnior. Eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais este dia que Ele nos concedeu, cumprimentar todos os nobres companheiros vereador, nosso assessor jurídico Máximo, nossa secretária Soraya, e em seu nome cumprimento todos os funcionários desta casa e também todos que fazem presente aqui nesse plenário de hoje e aos ouvintes da Rádio Líder. Eu acho que começo sempre agradecendo a Deus por nós estarmos aqui hoje nessa casa, poder representar, né, essa nossa querida cidade de Vianópolis, a qual tantos nós amamos e tentamos fazer o máximo poder acertar. A gente vê que na nossa caminhada, às vezes tem alguns momentos que a gente passa por turbulência, né? Momento, às vezes, isso tudo faz parte da nossa vida, né? Então hoje aqui eu vi que tanto cada um tem a sua opinião. Eu vi, acho que jamais de fazer algo desfavorável quanto a esse título cidadão, porque eu sei que são as pessoas que contribuíram bastante. Cada um tentou fazer o máximo para poder melhorar. Assim como hoje nós estamos aqui assumindo essa cadeira, tentamos melhorar. Às vezes damos um passo errado, mas estamos sempre unidos, buscando sempre poder lançar uma flecha na direção certa. Mas se às vezes essa flecha não deu certo, nós temos que realmente rever e buscar fazer a diferença. Então isso tanto o Dr. Maurício, como o Ciro Miranda, como a senadora Lucivânia, são pessoas que realmente têm algo que fez aqui pela nossa cidade. Então jamais eu acho que eu deixaria de votar, né, votar contra esse título de cidadão, porque eu acho que são pessoas merecedoras e com certeza irá fazer muito mais, porque nós precisamos de pessoas que realmente queiram fazer a diferença pela nossa cidade, pela cidade vizinha também, que eu vejo que todo mundo quer o melhor, quer que realmente a cidade cresça em união, em paz. É isso que nós precisamos. Então aqui é a minha colocação, agradeço aos ouvintes da Rádio Líder que sempre nos acompanha. Isso nos dá força para seguir em frente. Vocês que estão aqui hoje, que façam sempre presente, né? Essa casa com certeza se torna mais bonita, com todos dando força, opinião. A gente sempre que está aí na nossa cidade, sempre tem pessoa que nos elogias, né, pelos trabalhos que aqui estão sendo feitos. Então isso é gratificante para nós, né? Estamos aí terminando o segundo ano e vamos, né, começar o ano de 2015 com mais força de trabalhar. Então peço a Deus que ilumine nossa caminhada, a nossa Mãe Nossa Senhora, que nos cubra com o seu manto, todos nós, que possamos realmente fazer a diferença com amor e muita paz. A todos uma boa noite, muito obrigado. Obrigado, vereador Geraldo. Pela ordem, passo a palavra ao vereador Samuel Cotrim. Bom, obrigado pela palavra, nosso presidente. Inicio saudando na pessoa do vereador Geraldo Júnior, a todos os vereadores que fazem presença. Aqui também na pessoa, né, do meu pai, onde cumprimento a todos presentes, aos amigos ouvintes da Rádio Líder. Bom, amigos e amigas aqui hoje, eu quero dizer que acredito eu tenha tido um motivo muito nobre e muito grande pela falta do vereador Célio, um vereador que mais uma vez eu digo aos senhores, não falta, eu acho que foi a primeira falta dele nessa casa, e que me surpreendeu, onde nem conseguimos contato. Tenho certeza que ele terá uma justificativa plausível. Mas quero dizer que me envergonho em ter passado por a maior manobra política de injustiça dentro dessa casa. Isso me envergonha muito. Uma manobra covarde, uma manobra desrespeitosa que foi passado
por conta de um decreto legislativo. Então, fique envergonhado, não compactue de suas palavras, vereador Edson, ao dizer das pessoas mais humildes, que essas pessoas humildes também foram muito beneficiadas com o doutor Maurício. E o fato das pessoas tratarem de uma maneira um pouco mais severa, talvez seja pela necessidade, para as pessoas terem vergonha na cara e não desrespeitar as leis, que elas cumpram as leis que nós fazemos. Então, por isso, não concordo com as palavras do senhor. Respeito a sua votação, mas não concordo com as suas palavras. Agradeço muito aos amigos aqui presentes. Agradeço ao Jean pelas palavras que, como um ex-servidor, também vivenciou tudo isso que eu estou dizendo. Fico decepcionado, mas digo, hoje tomei uma rasteira muito grande, mas essas rasteiras fazem parte de nossas vidas e elas servem para nos motivar a crescer cada vez mais, de tornarmos pessoas melhores, pessoas que realmente querem bem, como o doutor Maurício gostaria de ter sido, foi e é. Então eu quero aqui dizer, muito triste pela manobra, pela forma que foi conduzida essa sessão, respeitando os votos como é uma democracia, e dizendo, tudo que era feito pelo doutor Maurício era para as pessoas de bem. Qualquer coisa que talvez as pessoas realmente estejam, e eu chego à conclusão que as pessoas gostam, né, pessoas boazinhas. Costuma dizer meu pai, de pessoas boazinhas o inferno está cheio, de pessoas que querem só que passem a mão na cabeça, porque as pessoas de bem, as pessoas elas nem necessitam de ser chamadas a atenção. Se alguém foi chamado pelo doutor Maurício, é porque essas pessoas não estavam rezando e nem orando, estavam fazendo coisas erradas, ou talvez não tinham, talvez nem a preparação para ocupar tais cargos que estavam ocupando e não tinham nem a condição de ocupá-los, e estavam ali. Então não foram nem humildes para saber que não tinham nem merecedores. Fico muito decepcionado mais uma vez, mas digo, doutor Maurício Alexandre Gebrim, aqui hoje teve uma representação de muitos amigos, que através do meu convite se mostraram leais, se mostraram realmente reconhecedores do trabalho do senhor frente à nossa cidade. De fato, as pessoas que faziam coisas erradas não querem realmente esse título ao senhor. Mas mais uma vez, como colocou o vereador Edson, foi colocado questões pessoais. Me decepciona muito, porque teria que ser colocado o coletivo, as boas ações. E foi, mais uma vez, ficou comprovado que a questão individual veio à tona. Eu digo e repito, a luta continua. Dias melhores virão. Não desistirei. E entendo que as pessoas de bem nessa cidade são maiores do que as pessoas que realmente faziam coisas erradas. Por isso, né, agradeço mais uma vez, peço a Deus que nos abençoe sempre, para nós termos discernimento nas nossas falas, de sermos reconhecedores das pessoas que fazem e fizeram muito por Vianópolis. Sinto sim decepcionado, mas com a cabeça levantada, que lutei, tentei, e muitos amigos também entenderam isso. Meu muito obrigado a cada um das senhoras e senhores que fizeram presença aqui hoje. E doutor Maurício, eu digo, o senhor sempre terá o meu respeito, o meu reconhecimento, que o senhor foi o melhor promotor de justiça da cidade, e o legado do senhor foi deixado, e tenha certeza, Vianópolis se tornou uma cidade melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, antes de passar a palavra ao próximo orador, eu quero corrigir aqui uma fala do senhor, quando disse que o vereador Célio foi a primeira sessão que ele faltou nessa casa. Ele não está aqui para se defender, mas a secretária dessa casa me repassou que ele faltou em mais 2 sessões. Provavelmente ele deve ter uma justificativa, o senhor sabe que ele é servidor da Secretaria de Saúde, e essa justificativa ela não tem que ser repassada ao senhor, tem que ser repassada à presidência dessa casa. A justificativa tem que ser prestada à mesa, não ao senhor. Senhor presidente, com a palavra. Nego a palavra, o senhor já fez... O senhor está sendo intransigente. Senhor presidente, o senhor está sendo intransigente. Não, vereador, o senhor já usou a palavra hoje por diversas vezes. O senhor está colocando palavras em minha boca em deferimento ao vereador Edson, ou vereador Célio, melhor dizendo. Não quis dizer que o vereador Samuel,
Eu certo? O senhor me estou com a respeite, por palavra. favor. Não, o senhor me o respeite. senhor que tem que respeitar Não o coloque regimento palavras na interno minha dessa boca. casa. Vereador Célio, o senhor com certeza diz- tem um motivo muito lógico por não Vereador quero Samuel, colocar a por culpa no favor, vereador Célio. Por favor. Certo? Que isso fique O bem senhor já claro aos usou- novos amigos. Vereador Célio tem um motivo. Vereador, o senhor já usou a palavra diversas vezes, vamos respeitar a ordem. Pela ordem, vereadora Maria Badia. Obrigada, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar os nobres colegas, na pessoa do Samuel Cotrim. Quero cumprimentar a Soraya, secretária, o doutor Máximo, nosso assessor jurídico. Cumprimentar a todos aqui presentes, na pessoa da Ida Fernandes. Obrigada, Ida, pela visita, viu? Vereadora na cidade de Paraná, no Rondônia. Muito obrigado, viu, pela sua visita que está nos prestigiando hoje. Quero aqui, senhor presidente, fazer uma colocação, né, que eu sei que é de muita importância. Todos sabem, né, que aqui que estão presentes, que eu trabalhei por 6 anos no Conselho Tutelar e defendo muito esta causa da criança e do adolescente. E por isso, neste momento, quero parabenizar a todos os conselheiros tutelares, né, não só aqui de Vianópolis, mas de todas as nossas cidades, todo o estado de Goiás, enfim, de todo o Brasil. Parabéns a todos os conselheiros pelo seu dia. É um trabalho árduo, é um trabalho de muita responsabilidade, é um trabalho que todos, né, tem várias pessoas que aqui estão presentes, né, que trabalham no fórum, sabe que é um trabalho muito sigiloso, muito cauteloso, não pode ser exposto por trabalhar com crianças e adolescentes. Então, quero aqui parabenizar todos os conselheiros aqui da nossa cidade, do nosso estado, e pedir a Deus, né, que proteja, que dá força, graça, sabedoria, para eles conduzirem este trabalho durante o prazo que eles estiverem lá. Então, essas são as minhas palavras. Quero agradecer ao senhor presidente pela oportunidade. Pela ordem, vereador Kleber Pereira. Bom, quero aqui, em nome do doutor colega Sebastião de Oliveira, comento os demais edis. Em nome do Dr. Máximo, cumprimento os demais servidores dessa casa. E em nome aqui dos meus colegas professores, que aqui se faziam presentes, mas aqui na pessoa da ex-diretora do Colégio Jandira Bretas Quinan, no Eli Sopran, quero aqui cumprimentar os demais. É um ponto ao qual, até agora, a gente vem a fazer uma reflexão. Há um tumulto de uma situação onde a gente vê que às vezes a gente se perde numa conduta, se perde em situações as quais eu me vejo que qual é o papel nosso de ser humano nesse mundo. A gente se para e se depreende que o nosso problema é às vezes tão pequeno, torna-se tão grande. Eu mesmo sou uma pessoa ao qual às vezes caí de paraquedas em Vianópolis e quando cheguei aqui me deparei numa situação ao qual às vezes não estava habituado a ver, uma situação como vai falar aqui, de uma postura de uma cidade realmente. Eu acredito que a gente vive em direitos e verbas iguais, seja no norte, no sul, leste, oeste deste país. E a primeira aparência era que eu realmente não viria para essa cidade. E aí, convivendo, vendo o acolhimento que eu tive dentro dessa cidade, a me deparar com a situação ao qual sempre me levou a fazer uma indagação. Por que uma cidade se encontrava a tal estado? Eu acredito que, por não fazer parte, às vezes, do histórico do início de vida aqui, da pessoa ao qual foi tratada, Dr. Maurício Alexandre Gebrim, mas acredito que hoje a gente vive uma situação da cidade de Vianópolis, a qual ela vem ao patamar que está hoje, por um pontapé que se vem lá. Falo agora pela questão da minha profissão. A gente tem dia que a gente está magoado, tem dia que a gente é ofendido, que a gente se sente realmente que foi injustiçado, né? Então a gente às vezes guarda as razões, respeitar o pensamento de cada um, a conduta de cada um. Saio às vezes da escola, ainda mais nos dias de hoje, decepcionado que hoje nós não temos mais educação. Os valores se perdem, as condutas dos seres humanos se perdem. E aí eu fico me assustado diante realmente que é difícil se dar jeito no mundo. Aquele senhor que hoje se vive pregado na cruz, nós temos uma pequena imagem ali. Às vezes a cabeça baixa dele hoje, representando às vezes, sei lá, a vergonha de um ser vivo, né? Que às vezes apanhou,
fez o que fez, foi crucificado e se voltar hoje morre de forma mais drástica ainda. Eu sei que cada qual tem a sua postura e aonde eu assisti um debate aqui, até então eu fiquei calado, mas falar a verdade eu fiquei assim. A princípio meu voto era até desfavorável, porque eu achei assim que alguns fatores que foram colocados, achei assim que às vezes na pessoa dele tinha assim, algum abuso, assim como o Dr. Jean colocou, às vezes nem por colega de serviço ele era firme. E eu fui buscar informações, porque não adianta eu querer às vezes analisar o posicionamento de uma situação sem olhar a outra. Eu não querer julgar isso, somos completamente julgados pelo erro, somos conduzidos pelo erro. O acerto às vezes é uma coisa a qual a gente é assim uma mera situação de acerto. Então eu vejo que ao qual se tem trabalho feito, ao qual hoje eu sento aqui nessa cadeira às vezes para representar uma sociedade, eu comecei meu trabalho como mero professor, ao qual tive erros na minha conduta no princípio da minha profissão, e vi que algumas condutas eu teria que mudar, porque senão realmente eu estaria fora daquilo ali. Até comparo hoje e falo para os colegas que a nossa profissão hoje como professor, eu falo que a gente se torna um viciado, que o professor é uma droga ao qual, como diz, a gente não, é difícil aquele que consegue largar a educação, e assim o viciado é difícil aquele que consegue largar de uma droga. Então eu olho que tem dia, tá aqui a Vanessa Lohane, que é aluna minha, quinta-feira a gente tivemos uma discórdia, mas sei que a cabeça dela de uma jovem adolescente é uma forma. Eu às vezes hoje aos 36 anos de idade, na sua idade, às vezes pensava, às vezes com um pouco mais de responsabilidade, mas amanhã ou depois eu sei que você vai se deparar com essa situação e ver que realmente eu errei. Então eu acredito que nós estamos munidos a erros, e ao qual foi realmente discutido aqui, eu não quero julgar de forma nenhuma, ao qual eu falei, cada qual que tem a sua razão é porque sentiu mágoa, é porque sentiu dor, rancor, e deu seu voto parecido nisso, mas que me deixou assustado, ao qual a gente é capaz de relevar o nosso pensamento e realmente ver, que conduta vai levar isso? Será que nós vamos mudar o passado? Eu acredito que não. Eu acredito que a gente tem que ser positivo naquilo que a gente vem fazendo. A gente vai ser julgado da mesma forma que aqui não, acredito não vamos ser, mas lutamos para ser realmente firmes, honestos, transparentes, mas não vamos estar sempre assim, porque não somos os donos das razões. Então eu acredito que realmente me assusta muita coisa nesse mundo. Saio daqui hoje dessa sessão com um ponto de exclamação enorme, porque eu acredito que às vezes o bem para um é o mal para outro, que o mal para um é o bem para outro. E realmente saio daqui hoje assustado diante de eu como ser humano, o que eu faço como ser humano nesse mundo, se é destino que eu vivo aqui hoje, ou se é realmente uma razão pela qual eu tenho que exercer e respeitar, né? Então eu vou embora daqui hoje pensando o que é esse mundo. Meu pai fala que as situações passadas a gente vive 3 mundos, assim um senhor espírita fala para ele que o nosso mundo vive de 3 passagens. O primeiro mundo nosso é a barriga da mãe, ao qual ninguém quer sair. Somos tirados de lá de uma forma ou de outra. Viemos para esse mundo e às vezes a maioria das pessoas não quer ir embora daqui. E sem ninguém voltou para falar de como é o outro terceiro mundo. E eu, para falar a verdade, saí daqui pensando assim, que mundo nos espera. Muito obrigado. Bom, encerrada a lista de oradores, antes de encerrar a sessão, quero ler aqui um convite da Escola Municipal Antônio de Araújo Moraes, que convida todos os vereadores para o Festival da Diversidade Cultural, que acontecerá no dia 21/11 de 2014, no Barracão de Festa da Igreja Católica da Ponte Funda, com início às 20 horas. No evento haverá diversas apresentações, vendas de caldos, espetinho e refrigerante. É o convite da direção da escola. Quero cumprimentar e saudar a vereadora Ida Fernandes, que está nos visitando. Seja bem-vinda, vereadora lá de Ji-Paraná. O nosso colega ex-vereador Edelmar Santos Pessoa, todos os presentes, ouvintes da Rádio Líder, os internautas, e desejar a todos uma boa noite. Declaro encerrada a presente sessão. Encerrada a presente sessão. Encerrada a presente sessão. Encerrada a presente sessão. Encerrada.